Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Fernando mais uma vez e dando continuidade ao nosso mini curso, ao nosso intensivo rumo ao Enem. Hoje a gente vai conversar sobre uma questão importantíssima, uma questão que envolve aspectos muito complexos, mas muito importantes para a gente entender a formação do mundo medieval. E para o vídeo de hoje, como vocês já observam pelo título, vamos conversar um pouquinho como se deu o processo transitório da antiguidade. Ou seja, vamos trazer mais alguns detalhes sobre o processo de queda do Império Romano, também vamos conversar sobre algumas das invasões germânicas e também vamos falar sobre o processo de formação do cristianismo. Então, vem com a gente, vamos embora! Bom, pessoal, a primeira questão que devemos levar em consideração é em relação a esse processo de queda do Império Romano. Observe bem, de um ponto de vista histórico e historiográfico, tradicionalmente se considerou o ano de 476 d.C. como um momento de queda do Império Romano. Entretanto, com novas formas de se construir história, a gente desconsidera essa data como um marco. A gente sabe o peso, a importância dessa data, porém, observamos que a história se trata de um processo. Então a história ela faz parte de um processo histórico em que os sujeitos estão inseridos. Dentro dessa ótica, isso significa que o Império Romano ele tem continuidades depois dessa data de 476 d.C. Até porque, se pararmos para pensar, a gente tem também o Império Romano do Oriente. E mesmo assim, um ponto que vale se destacar é que essa queda ela não se deu de uma hora para outra. Ela não se apresentou no século V, ela não aconteceu de forma repentina. Anteriormente, você já tem uma série de acontecimentos, no que a gente chama de Baixo Império, que vão começar a romper algumas das principais forças do poder romano, certo? Então, basicamente, devemos nos ater às questões processuais do Império Romano, porque você tem uma série de continuidades de práticas políticas e sociais vindas do Império Romano no início da formação no medievo, Isso de uma perspectiva cultural, certo? Dito isso, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão da queda do Império Romano. Primeiro de tudo é com relação à questão do militarismo predatório. O militarismo predatório é um tópico importantíssimo para a gente entender esse processo de queda do próprio Império Romano. Ao longo do Baixo Império, que a gente tem uma série de incursões e ainda tentativas de expansões, esse militarismo predatório ele começa a ser danoso à estrutura política social de Roma, pelos seguintes fatores. Observem bem. O primeiro ponto é que você tem, dentro desse processo de expansão, a formação de províncias, o que ficou conhecido como provincialização, que é justamente uma série de territórios um pouco mais distantes da capital Roma, que estavam tutelados, que estavam organizados de certa forma, de maneira autônoma com relação à capital. Um segundo ponto também é que você tem nessa última fase avanços com relação ao Império, avanços muito ligados à questão econômica e à questão militar. E esses avanços eles se tornaram bastante restritivos, porque foram único e exclusivamente o que estava movendo a máquina do Império, movendo o funcionamento das questões como um todo. Dentro desse processo restrito, você tinha ainda questões políticas mal resolvidas. Por exemplo, como a gente já comentou no vídeo sobre Roma, quem não assistiu, clica aqui no card para conferir. Você tem, a partir do momento em que o exército ele começa a se tornar um dos principais organismos, o exército ele ganha muita popularidade. Ganha popularidade através das incursões e ganha popularidade através dos seus generais. Então você tem até mesmo a própria entrada
desse exército, através dessas maiores patentes na própria política romana, certo? Então, dentro desse processo de crescimento e fortalecimento do exército, isso provoca uma série de instabilidades contínuas com relação aos imperadores. Você tem disputas internas, disputas políticas cada vez mais frequentes. Isso, de certa forma, impacta com relação ao modelo político romano, que não era única e exclusivamente dependente das questões militares e econômicas. E aí, pessoal, por volta do século III, você tem uma crise, de certa forma, incipiente, né? Que atinge o sistema econômico e social. E essa crise ela se transforma num colapso dessa ordem política tradicional, como eu tinha comentado anteriormente. Dentro desse processo você tinha constantes migrações ao longo do Império. E essas migrações vão se tornando cada vez mais difíceis de serem controladas ou serem até mesmo acordadas, já que existia um certo limite em alguns momentos. Outro ponto também é que a partir do próprio século III você tem uma carência muito grande de recursos. Isso é um outro agravante que dificulta ainda mais as políticas romanas. Anteriormente eu falei dessas entradas, dessas incursões cada vez mais frequentes dentro do território romano, mas quem realizou essas incursões? Quem foi responsável por esse processo que foi uma das principais questões que abalaram o mundo romano? Reparem que, como eu já comentei aqui nos primeiros minutos de vídeo, você não tem um único fator. Não apenas uma única questão que motiva a queda do Império Romano. É uma temática ampla, que envolve uma gama de questões em torno desse processo. Com relação a esses invasores, são os chamados povos germânicos. E quem eram esses povos germânicos? Basicamente, eles têm como característica o processo de agricultura de forma assentada. E esse sistema de agricultura assentada é justamente quando você não tem um grande grupo, né? Dentro desses grupos sociais, uma relação de independência entre si. Eles não necessariamente compartilham das mesmas necessidades. E aí, por conta desse sistema agrário, dessa forma de se utilizar da lógica agrária, isso encorajava os germânicos justamente a necessidade de realizar migrações sazonais, por conta de períodos de baixa colheita, ou seja, você tinha uma certa dependência em relação a essa questão agrícola. Além disso, também, as guerras acabavam sendo encorajadas também de uma forma sazonal por conta dessa estrutura, desse modelo adotado. Vale salientar que esses povos, eles circundavam as fronteiras romanas. E aí, como eu citei anteriormente, você tem o estabelecimento de uma certa relação. Justamente a partir do período do Baixo Império, você percebe o aparecimento, já que o exército ele vem se tornando cada vez maior e, consequentemente, as fronteiras também se aparentam cada vez maiores. Alguns desses estrangeiros, desses povos germânicos que faziam parte desse entorno do Império Romano Ocidental, eles começam inclusive a fazer parte do próprio exército romano. Você tinha uma relação um pouco fluida, tá? Nesse exército, grupos estrangeiros. Isso também facilitava a própria deserção. A saída desses grupos estrangeiros em certas ocasiões não garantia estabilidade para o exército romano em certas regiões do seu império. Beleza, falamos em germânicos, mas germânicos é muito amplo. Então observe o mapa que está exposto aí na tela, que ele mostra um pouco quem eram esses povos e como eles circularam pelo território europeu. Então observe o seguinte, primeiro de tudo, tá? Aqui a gente está falando justamente a partir do século III, dentro do século III até o século V. Tá? Já temos a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. E dentro desses povos considerados germânicos, eu vou só citar aqui rapidamente, nós temos os vândalos, os hunos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, anglo-saxões, burgúndios e lombardos. Percebam que no mapa a gente tem setas longas. Setas que indicam um percurso muito longo, certo? E isso está relacionado justamente a essa primeira onda de imigrações
desses povos germânicos. Nessa primeira onda de imigrações, os seus percursos, né, justamente nesse momento de guerras sazonais e nessa necessidade de realizar essas migrações sazonais, eram percursos muito longos. E dentro desse processo, né, esse longo itinerário dessas primeiras migrações, ele tem como destaque 3 grandes pontos, né? Você tem a marcha através do Reno, em 406, que é realizado pelos suevos, pelos vândalos, pelos alanos. Você tem o saque a Roma em 410 pelos visigodos, que eles foram liderados pelo famoso general Alarico. E você tem a tomada de Cartago através dos vândalos, isso em 439. Então já nessa primeira onda de migrações, você já tem conquistas consideráveis, um certo desmonte do Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental ainda permanece. Esse processo de conexão, esse processo, de certa forma, também conflituoso, né? Essa relação estabelecida entre germânicos, grupos romanos, essa relação que teve várias roupagens, foi de forma gradual, formulando e, enfim, se fundindo, se chocando. A partir desse processo, né, dessas primeiras migrações, você tem a contínua e muito forte fragmentação desse Império Romano Ocidental. Dentro dessa conexão entre esses dois povos, você tem alguns elementos que foram responsáveis pela formação mais para frente do próprio feudalismo. Esse feudalismo que também é muito múltiplo. Eu comentei sobre a primeira onda de imigrações, agora eu vou comentar sobre a segunda. Nessa segunda onda de imigrações, você já tem a formação de alguns novos estados germânicos. Só que esses estados germânicos, eles seguiram uma estrutura de caráter dualista. O que isso significa? A estrutura política e jurídica do Império Romano, ela permaneceu intacta. O funcionamento do sistema e da lógica dessas concepções romanas permaneceram. Dentro desse processo, dessa segunda invasão, a gente também deve considerar que o cristianismo é uma religião que está em ascensão, que está em crescimento, e nesse segundo momento, e detalhe, essa segunda onda, ela tem processos migratórios mais curtos, tá? Diferentemente da primeira. Então, dentro desse processo em que o cristianismo já tinha aparecido e já estava se consolidando dentro do império, você tem nesse momento também um contínuo processo de conversão ao cristianismo. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tópico importantíssimo, que se trata de um recorte, porque não dá para abordar todos os pontos, mas que é muito importante a gente conversar sobre, que é justamente o processo de ascensão do cristianismo, tá? A gente tem na ascensão do cristianismo questões muito importantes para nós entendermos a função e a estrutura social do período medieval. O cristianismo tem um peso muito considerável nesse momento histórico. A gente tem a religião cristã justamente motivada com o aparecimento do novo Messias, né, a figura do Jesus. É uma religião que tem raízes judaicas, é uma religião que surgiu em comunidades urbanizadas da Ásia Menor, do que conhecemos hoje como Palestina. E o aparecimento dessa religião, que a gente já trouxe alguns pontos no vídeo de Roma, que clica aqui no card para conferir, ele traz algumas mudanças no cotidiano, ele influencia diretamente no cotidiano da população. O primeiro deles é com relação à relação de salvação entre o homem e esse ser divino. Então, essa necessidade constante desse processo de salvação é algo que modifica muito a própria relação dessa população com relação à religião. Além disso, você tinha uma certa facilidade para aprender, para se entender e se compreender alguns desses ensinamentos. É uma religião muito presente no cotidiano, ou seja, de forma rotineira você tem a prática religiosa, você tem a necessidade da conversão e de seguir as dinâmicas dessa religião. Então, como se deu esse processo de expansão desse cristianismo, né? Como se desdobrou todo
esse processo. A apropriação de alguns desses valores pagãos, se utilizando de espaços de culto pagãos relativos aos romanos. Então a religião ela começa se apropriando disso. Além disso, algumas migrações comerciais que aconteciam ali pela região do Mediterrâneo. E como foi uma religião que surgiu em uma parte mais urbanizada, você tem uma ligação com alguns desses comerciantes que circulavam pelo Mediterrâneo e chegavam a outras regiões do Império Romano Ocidental, a partir justamente do Império Romano Oriental. Então, se a gente pensar mais ou menos a partir do século II depois de Cristo, a religião busca justamente buscar uma unidade que facilite todo o seu processo de consolidação. Consequentemente, você tem o surgimento de novos escritos, você tem no século III a realização de algumas perseguições a esses cristãos, através da figura do Décio, do Diocleciano. Dentro desse processo de expansão, agora a gente tem também a própria institucionalização, que é justamente quando você tem o aparecimento dos primeiros bispos, lideranças muito importantes, muito ligadas até mesmo aos próprios poderes divididos, aos poderes provinciais espalhados pelo Império Romano. Uma figura muito importante nesse processo é a figura do Constantino, né? A gente tem, a partir do Constantino, algumas mudanças. O primeiro, você tem um empenho no processo de edificação de templos, você tem a doação de propriedades para a igreja, você tem a própria participação do imperador em concílios, e você tem um processo muito significativo, que é justamente o início da repressão aos cultos pagão. Então, sinteticamente, para resumir, nós vimos no vídeo de hoje que você tem uma ampla gama de processos responsáveis pelo desdobramento da queda do Império Romano Ocidental. Porém, alguns desses valores romanos, eles se seguem, eles permanecem, eles são percebidos e eles são repetidos até mesmo posteriormente. Então, se pararmos para pensar, né, a própria idealização e formação desse feudalismo, ele está muito associado com o processo de fusão desses legados romanos, germânicos, dessa relação. Até mesmo os próprios enclaves comunais, as noções de comunidades, né, muito ligadas a esses grupos germânicos, são muito influentes, já que você tem uma série de migrações espalhadas pela Europa. E aqui, nesse momento que você tem a quebra de um grande império, você tem o retalhamento desse poder. Você tem a divisão em uma série de grupos, essa divisão territorial e divisão política também, essa certa independência, é algo muito marcante que a gente vai conversar com mais calma nos nossos vídeos sobre o mundo medieval, ok? Então, o vídeo de hoje é basicamente isso, tá? Uma breve conversa sobre esse processo transitório da antiguidade para o mundo medieval. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo também com seus colegas que estão estudando para o Enem. Além disso, nós temos um canal no Telegram. Esse canal do Telegram do JM História, ele compartilha uma série de conteúdos extras além dos vídeos, conteúdos extras que vão complementar as discussões dos vídeos e auxiliar vocês, além da gente manter esse contato direto. Não esqueça de seguir tanto eu quanto o outro professor do projeto, o professor José Matheus, nas nossas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau! Até a próxima!